só para você lançar um impulso que você já gravou. E aí, com a gente comigo, você vai fazer todo o antes disso. Então, é literalmente. Olá, senhoras ricas, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um aulão de revisão. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Vocês vão escutar um pouquinho de barulho externo, porque o Lau está fazendo treinamento aqui do lado também. Mas hoje nós vamos começar a falar aí sobre o conteúdo das aulas 18 e 19. Tá bom? Então, nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos aí nas aulas 18 e 19, principalmente referente às ações. Então, ações são simples, né, num primeiro momento de nós entendermos, porém, a gente tem uma série de detalhes que precisam ser entendidos e a gente vai falar de outras coisas também no decorrer aqui dessa revisão, tá? Vou passar alguns comunicados importantes para vocês das próximas aulas, para vocês já começarem a se organizar, porque muito em breve teremos a avaliação de renda variável, tá? Então, nossa segunda avaliação está chegando. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão falando aí dos conteúdos que nós aprendemos na aula 18 e na aula 19, para que vocês aí consigam refrescar uma parte desse conteúdo, tá? E no finalzinho da nossa aula, a gente vai fazer um giro de notícias falando um pouquinho sobre o dólar, que foi motivo aí de alguns pontos positivos na economia e alguns não tão bons assim, para quem já tinha investimento internacional, certo? Então, a gente vai começar hoje relembrando um pouco o que são as ações, a questão dos códigos, você entender os proventos, como acompanhar isso. Vamos falar do modelo BEST. Vocês vão ver que hoje a nossa aula ela vai ser bem prática, tá? Porque tudo que eu vou falar aqui já está na aula 18 e 19. Então, nós vamos fazer na prática algumas avaliações de ações, vamos olhar algumas questões de setores, para que vocês consigam ter, como nós falamos, um refresh, né? Vocês relembrarem coisas que a gente já viu. Lembrando também que algumas empresas existem um material complementar lá para vocês, né? Então, a gente tem um material complementar sobre a Taesa, a gente tem um material complementar sobre o Banco do Brasil e sobre a Klabin, certo? Então, existem materiais complementares também. Então, a gente vai fazer um apanhado de tudo isso que passou nas últimas aulas para ver hoje, tá? Então, vamos começar lembrando o que é uma ação. O que é uma ação? Tá? Vocês vão ver que eu não vou fazer a apresentação aqui hoje, tá? Eu tenho uma apresentação que eu vou deixar com links para vocês, né? Porque eu tenho que deixar alguns links, mas que eu vou mais falar hoje do que ficar mostrando tela, slide, porque, como eu disse, o material de vocês da aula 18 e 19 já tem essas informações. Senão, vocês iam pegar só mais um material com mais conteúdo e aí ia ficar meio bagunçado, certo? Então, hoje a gente vai mais conversar aqui sobre as ações. Então, o que são ações? Ações são o menor pedacinho de uma empresa que você consegue comprar na Bolsa de Valores. Então, quando você vai lá na Bolsa de Valores e você compra uma ação, você está se tornando sócia de grandes empresas no nosso país. E lembram que eu falei para vocês lá no módulo, acho que no módulo 2, sobre empreendedorismo, né? Acho que foi isso, no módulo de empreendedorismo. Eu falei para vocês que empreender é uma forma de você ter informações antecipadas para que você possa investir melhor na bolsa de valores, com as ações. Porque muitas coisas que um empreendedor, uma empreendedora aprende na sua empresa no dia a dia, são coisas que nós vamos analisar nas empresas da bolsa de valores. E quem não tem a vontade, não tem o anseio por ser empreendedora, de certa forma, quando compra ações, também está se tornando um pouco investidora e empreendedora. Porque você vai precisar aprender sobre os setores, você vai ter que aprender um pouco sobre os produtos que são vendidos, como que a empresa faz dinheiro. E aí que está a questão, né? Eu vou sair comprando qualquer empresa? Não, você não vai comprar qualquer empresa. Você vai comprar empresas que fazem sentido, primeiro, para alguma estratégia. E aí eu falei para vocês sobre o modelo BEST, né? Hoje, na Bolsa de Valores, nós temos 10 setores. E a gente falou isso em aula, né? A gente tem o setor bancário, elétrico, de saneamento, de seguro, de telecomunicação, industrial, consumo cíclico, que são os produtos que têm começo, meio e fim, consumo não cíclico,
bens industriais e o setor imobiliário. Então, somando aí, nós temos 10 setores. Destes 10 setores, sempre vão ter setores que vão fazer mais sentido você ter agora do que outros. Por quê? Quando a gente fala de empresas na bolsa de valores, quando a gente fala de ações, eu estou querendo me tornar sócio de algo que eu possa manter por muito tempo, né? Eu não vou fazer day trade, não vou comprar hoje e vou vender amanhã. Eu quero levar essa ação aí ao longo dos anos, até décadas da minha vida. Então, você faria sociedade com uma empresa que você percebe que o produto dela pode ser substituído ou pode deixar de existir nos próximos anos? Eu acredito que não. Afinal de contas, por que você colocaria o seu dinheiro em um mercado que no curto prazo ele é arriscado e essa empresa pode vir a deixar de existir no futuro porque o produto dela não é mais necessário? Então, quando a gente vai começar a comprar ações, investir no mercado de ações, é interessante que a gente entenda quais são os setores que realmente vão se manter aí ao longo dos anos, que independente da tecnologia, você vai continuar usufruindo, você vai precisar dele. Então, a gente fala que é sempre bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Você nunca vai poder ficar sem um banco, né? Por mais que hoje o dinheiro seja muito mais digital, a questão do Pix, a questão hoje você fazer transferência para as pessoas, pagar contas via Pix, receber via Pix, você precisa de um banco. Não tem como você não usar um banco para fazer uso do dinheiro. Mesmo que você vá a um caixa eletrônico e saque, significa que antes de você conseguir sacar, esse dinheiro estava em algum lugar, que era sua conta bancária. Então, não importa como e o tamanho dos bancos, eles vão continuar sempre existindo. E até alguns anos atrás, né, vou falar uns 5 anos atrás, os bancos tradicionais, eles foram colocados como um setor que poderia deixar de existir. Por quê? Porque vieram os bancos digitais. Então, os bancos digitais, eles tiravam a necessidade Itaú, um Bradesco, que você vai até as agências bancárias e resolve algumas questões, o banco digital não tem isso. E por ele não ter, o custo de operação dele era muito mais barato. Ele também, conseguindo baratear esse custo, né, de serviços, ele repassou isso para os clientes. Então, nós não pagamos muitas coisas que a gente paga no banco tradicional quando a gente está falando de um banco digital. Mas nós estamos falando de um mercado que dura pelo menos 2 séculos aqui no Brasil, né? Então, se a gente for levar em consideração que o Banco do Brasil tem mais de 200 anos, é muito difícil você imaginar que um banco que tem mais de 200 anos, ele vai quebrar, ele vai deixar de existir por causa de um banco digital. Então, o que aconteceu? Ao longo desses últimos 5 anos, os bancos tradicionais começaram a digitalizar os seus processos. Então, hoje você não precisa necessariamente ir até um banco para você resolver alguma situação. Você consegue, da sua casa, resolver por um aplicativo, ter um assessor de investimentos. Então, fato é, você sempre vai precisar do setor bancário. Elétrica, não precisamos nem dizer, né? Se não existisse energias no plural, porque a gente não tem mais só um tipo de energia, você não estaria aqui assistindo essa aula junto comigo. Nós não estaríamos aqui conversando, vendo esses conteúdos, porque estaria todo mundo no escuro. Você não teria uma geladeira funcionando e armazenando seus alimentos, você não teria chuveiro quente, enfim. Hoje não tem como você viver sem energia. Só que o setor de energia, hoje ele é energias, porque a gente sempre consumiu energia à base de hidrelétrica, ou seja, à base de água. Só que com o passar das décadas e o aquecimento global, toda essa questão ambiental que a gente está sofrendo, as empresas de energia começaram a entender que estava na hora de começar a buscar outras fontes. Então, hoje você tem energia à base de calor, você tem energia à base solar, você tem energia à base eólica do vento, você tem energia à base de combustíveis, de energia nuclear, você tem até mesmo energia sendo produzida com água do mar. Então, existem empresas hoje que produzem energia elétrica através de água do mar. Porque o nosso planeta, mais da metade dele é composto por água, e água salgada. Então, as empresas de energia começaram a entender que precisavam se reciclar, precisavam inovar.
Com isso também, a gente tem os tipos de empresas, né? Então, existem empresas no setor de energia, que são as empresas que produzem a energia. Existem empresas que são as responsáveis pela distribuição dessa energia, do ponto A, onde ela nasce, até um ponto B, onde ela deve chegar, tá? E existe as empresas que elas criam as torres, elas fazem a transmissão, o armazenamento, distribuição. Então, o setor de energias, ele é muito grande. Depois a gente tem um sistema, o setor de saneamento, água e esgoto, a gente não precisa nem falar, né? Água e esgoto, sem água e esgoto você não vive. Depois a gente tem um setor de seguros. Por mais que hoje o seguro ele seja uma opção que não é primordial, não é obrigatório você ter, depois da pandemia, principalmente, as pessoas começaram a perceber que elas precisavam ter algum tipo de seguro. Então, você precisava ter um seguro de casa, um seguro de vida, um seguro de automóvel, algum tipo de seguro você deveria ter. E as seguradoras sempre foram muito inteligentes, porque imagina só o seguinte, você paga seguro, mas você não quer fazer uso do seguro. Você não quer assinar um seguro para o seu carro e bater o carro e fazer o uso dele. Você não quer ter um seguro para sua casa e ter um problema na sua residência e acionar o seguro. Então, o seguro ele é muito inteligente porque você investe o seu dinheiro nele, você paga para ele, mas você torce para não usar. Então, quem inventou o seguro foi muito inteligente. E hoje, a maior parte dos bancos, por exemplo, eles têm a parte de seguradoras. Tá? E por último, e não menos importante, desses 5 setores, a gente tem telecomunicação, internet e telefonia. Hoje você consegue ficar sem internet? Se não houvesse internet, nós não estaríamos aqui nessa aula. Durante a pandemia, ninguém conseguiria produzir nada, porque estávamos todos em home office, né? Todo mundo de casa, trabalhando de casa, estudando de casa. Quando você precisava de alguma coisa, você pedia para a internet, para um aplicativo de mercado, para um aplicativo de farmácia, e tudo, para tudo isso você precisa de internet. Então, quando a gente fala de setores na Bolsa de Valores, que são sempre os mais lucrativos, que vão pagar dividendos, e a gente vai falar de dividendo daqui a pouco, nós estamos falando de banco, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Aí vai surgir a dúvida. Bruno, mas você disse que tem 10 setores, né? Não tem os outros 5? Sim, tem o setor industrial, tem o setor petrolífero, né? De petróleo. Você tem o setor cíclico, que são coisas que você precisa comprar e acabam, então, por exemplo, alimento, bebida. Você tem o consumo não cíclico, ou seja, aqueles que são bens mais duráveis, que você não fica comprando de tempos em tempos. E com isso, eles são setores importantes, porém, são setores que, num primeiro momento, você pode cortar ou reduzir, dependendo do tipo de setor, né? Você não consegue cortar a alimentação, mas você consegue reduzir, você consegue trocar as alternativas. Então, por exemplo, no nosso país, nós temos uma dieta muito abrangente. Então, por exemplo, se o arroz ficar muito caro, você vai substituir por macarrão. Se o arroz e o macarrão ficarem caros, você vai substituir por farinha de milho e vai fazer cuscuz. Você vai fazer pão, você vai buscar outras alternativas. Então, fome você não vai passar. Então, o setor de alimentos, ele pode passar por oscilações maiores do que os demais. Então, é por isso que ele não entra no modelo BEST, né, nesses 5 setores principais. Não que eles não sejam importantes, mas eles não estão como prioridade. Setor industrial. No setor industrial, você tem boas empresas, mas são empresas que, quando acontece algo do tipo político, sanitário, guerras, ambientais, eles são fortemente impactados. Então, se você pega, por exemplo, alguns anos atrás, a tragédia de Brumadinho, das mineradoras da Vale. Então, quando aquilo aconteceu, a Vale teve uma queda muito alta nas suas ações ali em questão de minutos. Então, o que acontece em seguida? A empresa perde valor de mercado. O valor de mercado é ela se desvalorizar, certo? Então, existem setores na Bolsa de Valores que sempre serão mais negociados do que outros, tá? E também tem mais um motivo. Esses 5 setores, bancos, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação, são os melhores pagadores de proventos. O que era provento mesmo? Provento é tudo aquilo que a empresa te paga além da valorização. Então, a gente aprendeu nas aulas anteriores
que quando você se torna sócia de uma empresa, você ganha com a valorização das ações e você ganha também com os proventos. Ou seja, quando você investe em uma ação da Bolsa por R$ 10 e ela vai para 11, a sua ação se valorizou R$ 1. A gente nem pode falar ainda que você ganhou dinheiro. Por quê? Você só ganha dinheiro de fato ou perde dinheiro de fato se você vender a sua ação. Então, se você comprou R$ 10 e ela foi para 11, você valorizou R$ 1. Mas você só vai ganhar dinheiro de fato se você vender essa ação por R$ 11. Se você esperar e essa ação cair de R$ 11 para R$ 10,90, R$ 10,80, R$ 10,50, R$ 10, R$ 9, você não perdeu R$ 2 porque sua ação caiu de 11 para 9. A sua ação se desvalorizou R$ 2. E desvalorizar é diferente de perder. Entendam que na bolsa de valores você só perde ou ganha se você vende. Se você espera, as ações e os fundos imobiliários voltam a se valorizar. Então, com isso, a gente precisa entender que uma das formas que nós ganhamos dinheiro com ações e fundos imobiliários é por a sua valorização e vender com lucro, tá? Só que, além disso, a gente tem esses proventos. O provento é algum tipo de retorno, de lucro que a empresa teve, que ela vai dividir com você. E aí eu destaquei com vocês que existem alguns tipos de provento. Provento vem de prover, de manter. Então, quando as empresas te pagam proventos, elas estão te pagando uma remuneração por você ser acionista daquela empresa. Então, é um benefício. E esses benefícios podem ser diferentes. Então, você tem, por exemplo, o principal, que é o dividendo. O dividendo é o lucro da empresa, que ela divide com você. Então, por exemplo, a Equilibris faturou R$ 1 milhão. Desse R$ 1 milhão, 500 mil foi para pagar custos e despesas. Então, sobrou para a gente um lucro de R$ 500 mil. Pela lei, a Equilibris precisa distribuir pelo menos 25% desse valor que sobrou, que são os 500 mil. Aí você faz 500 mil dividido por 25%, você vai descobrir que, então, 125. A Equilibris vai poder distribuir R$ 125 mil em dividendo. Então, através das nossas vendas de produtos e serviços, nós tivemos um faturamento de R$ 1 milhão. Desse R$ 1 milhão, a gente descontou o nosso custo de despesa, sobrou R$ 500 mil. Desses 500 mil, nós somos obrigados a distribuir 25%, ou seja, R$ 125 mil, e a gente vai distribuir esse dinheiro para quem é nosso investidor, ou seja, quem compra ações da Equilibris. Então, quando você tem ações da Equilibris, você vai receber um valor por ação. Então, por exemplo, digamos que a Equilibris tenha 125 mil ações, negociando aí na Bolsa de Valores. Então, se a gente tem 125 mil para distribuir e temos 125 mil ações na Bolsa, cada ação da Bolsa vai te pagar R$ 1 de retorno, R$ 1 de dividendo. Então, por exemplo, a Mary tem 10 ações da Equilibris, ela vai receber R$ 10. A Vanderleia tem 50 ações da Equilibris, ela vai receber R$ 50. A Sheila tem 100 ações da Equilibris, ela vai receber R$ 100. A Érica tem 200 ações da Equilibris, ela vai receber R$ 200. Então, você vai receber de forma proporcional à quantidade de ações que você tem. Tá? Então, a primeira forma que nós temos de remuneração na Bolsa de Valores é através do dividendo. A segunda alternativa que nós temos é o JCP, o juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio? É quando a Equilibris pega uma parte desses 500 mil que ela teve de lucro e guarda. Mas esse guardar não é guardar em qualquer lugar, a gente faz investimento, igual a gente está fazendo aqui. Então, a Equilibris foi lá, pegou a diferença dos 500 mil, então 375 mil, né? Porque a gente distribuiu 25, então a gente pode dividir esse dinheiro do jeito que a gente quiser. 125 mil a gente dividiu com as investidoras através de dividendo. Aí sobrou 375 para a empresa. Desses 375, a Equilibris se guardou para investir na empresa 250 mil. Então, a gente fez um investimento lá de maquinário, de contratação de pessoas e vai investir esses 250 mil.
Ainda sobraram 125. Esse 125 a gente vai guardar no CDB de liquidez diária, para fazer caixa para a empresa. Só que aí no final de um período de 3 meses, a gente percebe que esses 125 mil reais geraram mais 25 mil reais de rentabilidade. A gente resgata esses 25 mil reais, fatia novamente, e agora a gente vai pagar para vocês o JCP, o juros sobre capital próprio. O que significa isso? A Eclipse foi lá, fez o investimento do próprio bolso, colocou dinheiro em uma aplicação, essa aplicação pagou um retorno para a gente, e uma parte a gente vai dividir com vocês também. Então, além do dividendo, você recebe também o JCP. Esses são os dois tipos mais comuns de proventos que você tem quando você compra uma ação. Toda ação vai te pagar dividendo? Vai te pagar provento? Não. Tem empresas que vão pagar proventos, tem empresas que não vão pagar proventos. Então, quem vai pagar provento? As empresas que fazem parte do BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. E por que essas empresas vão pagar mais dividendos? Porque essas empresas já cresceram bastante aí ao longo dos anos. Então, hoje elas conseguem precisar de menos dinheiro para continuar crescendo. Então, elas distribuem mais. Em compensação, as demais empresas, outros setores, como eles precisam crescer, se tornar líder de mercado, eles acabam, então, não podendo distribuir lucro. Então, ele pega o lucro, reinveste na empresa. E isso é um ponto de atenção. Quando você ouvir falar que uma empresa começou a vender ações na Bolsa de Valores e ela é uma empresa nova, ela acabou de surgir no mercado, imagine já que ela não vai te pagar dividendos nos próximos anos. Pelo menos nos próximos 5, 10 anos ela não vai te pagar renda. Por quê? Todo o lucro que ela tiver no período, ela vai ter que pegar e reinvestir nela mesma. Agora, se você tem uma empresa que aí no curto prazo, ela começou na Bolsa de Valores faz pouco tempo e ela começou a distribuir renda, tome cuidado, porque significa que esta empresa, ela vai pagar renda para você agora, mas ela pode não continuar pagando no futuro, certo? Então, além da renda, nós temos os códigos. Então, diferente dos fundos imobiliários, que a gente tem sempre o código 11 no final, nas ações a gente tem 3 códigos principais, né? Final 3, final 4 e final 11. Final 3 são as ações ordinárias, que dão direito a voto em assembleia. Final 4 são as ações que dão direito a rendimentos, que a gente chama de PN ou preferenciais. E final 11 são as units, né, que são os combos, que dentro dessa ação, final 11, tem uma quantidade de ações ordinárias e uma quantidade de ações preferenciais. E aí você deve estar pensando, nossa, é muita informação para 30 minutos de aula. Eu vou te mostrar na prática aqui como isso funciona, porque você vai ver que é bem mais fácil do que realmente parece, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque nós vamos para o Status Invest. Deixa eu abrir ele aqui de novo, que eu tinha fechado ele. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, como comparar ações na Bolsa de Valores, tá? Vocês, amanhã, na aula de número 20, vão aprender sobre indicadores de endividamento de uma empresa. Essa aula, inclusive, ela vai ser bem longa, tá? Então, já se preparem, porque a primeira parte da aula vai ser bem longa. A gente vai falar amanhã sobre indicadores de endividamento. Mas hoje, o Status Invest, essa ferramenta que a gente já vem usando aí durante as aulas, ele tem uma ferramenta muito bacana, que é uma ferramenta de comparação de ações, comparação de fundos imobiliários. Vocês devem se lembrar disso das aulas de fundos. Nas aulas de fundos, eu usei alguns aplicativos e sites para mostrar para vocês essa comparação. A gente também vai fazer isso hoje, só que com ações, tá? Então, quando você entra aqui no Status Invest, você tem a aba somente de ações. Ações, tudo sobre ações. E aí a gente entra direto aqui, ó, nesta aba, onde só vai ter informação sobre ações. Hoje a Bolsa de Valores conta com 10 setores, como eu disse antes, e mais de 430 empresas. E aqui ele mostra para a gente as cotações da data de hoje. Então, você tem as maiores altas, baixas, dividendos, quem é que está pagando dividendo aí na semana, e comunicados. Aí a gente começa a perceber algumas coisas que a gente viu em aula. Então, por exemplo,
Toda ação é formada por um código de 4 letras e um número final. Aqui você tem, por exemplo, ó, a CSN, que é de material de construção, que o código dela é CSNA3. Final 3, ordinária, dá direito a voto em assembleia. Depois você tem a Croton, da Cogna, né? Que é o código COGN3. Você tem a TOTVS, TOTSE3. Você tem a PETS, empresa voltada aí para alimentação e coisas para animais. PETZ3. Então é sempre assim, 4 letras e um número no final. Você tem a Caixa Econômica Seguridade, olha, CXSE3. Aí você tem a Uzi Minas. A Uzi Minas tem o final 5. O final 5 é um tipo especial de ação. Ela é como se fosse o final 3, só que ela veio depois. Então, primeiro elas lançaram a final 3, depois lançaram também uma final 5, mas basicamente é a mesma coisa do final 3. Aí você tem as maiores baixas, né? Olha só, CVC, Brasil, você tem JBS, de alimento, a Local Web, de locação de carro, o Grupo Carrefour, que é o Atacadão, IRBR, que é a IRBR Brasil, de mineração, se eu não me engano. Você tem a Vamo, de locação de caminhões. Aí você tem os dividendos. Quem está pagando dividendo aí nos próximos dias? A gente tem Itaú Unibanco pagando dividendo. A gente tem o Banco do Brasil, o Bradesco, né, pagando dividendo. Você tem o Bradesco, final 4, também pagando dividendo. A ISA CETIP, de energia elétrica, pagando dividendos. Você tem a Allos, que é a Allianz, pagando dividendo. Você tem a Vivo Telefônica pagando dividendo, tá? E aí você tem alguns comunicados de mercado. Toda vez que uma empresa ela vai fazer alguma mudança, alguma melhoria, ela precisa comunicar ao mercado. Então aqui você tem as maiores altas, baixas e dividendos. Aqui embaixo você tem o ranking das ações. Primeiro, quem são as ações mais populares da Bolsa? Em primeiro lugar, Banco do Brasil. Eu, particularmente, gosto muito dessa empresa, até fiz um material complementar para vocês falando sobre o Banco do Brasil. Em segundo lugar, a gente tem a Vale. Em terceiro, tem a Taesa, também temos um material complementar sobre ela. Depois vem Banco do Bradesco, Banco do Brasil Seguridade e Caixa Econômica Seguridade. Então, nós temos aqui, com exceção da Vale, somente o Best, ó. A primeira, a quarta, a quinta, na verdade não, né? A primeira e a quarta posição são bancos, a terceira posição é energia, a quinta e a sexta posição são seguradoras. Então, as mais populares, com exceção da Vale, já fazem parte do modelo Best, bancário e elétrica, certo? Quem tem os maiores lucros? Aí você tem, né? Petrobras, Vale, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Itaúsa. Mais uma vez, tem banco, mas aqui também você vai ter petrolíferas e você vai ter mineradoras. Mas se você reparar, a maior parte das empresas que têm os maiores lucros, elas são da área financeira. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Itaúsa. Tá? Maiores ROIs. O ROI, vocês vão aprender nas próximas aulas. É o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio. Quando a empresa faz investimento com o patrimônio dela, tira dinheiro do bolso e faz novos investimentos, qual é a capacidade dela de fazer mais dinheiro? Aí, em primeiro lugar, você tem aqui as Americanas. Não recomendo, mas nem ferrando que vocês comprem Americanas, tá? Isso é quase um apelo. Não compre empresa de varejo. Varejo quebra muito aqui no Brasil, tá? Varejo, quem tem mais aí de 30, 40 anos, vai lembrar das lojas brasileiras, vai lembrar do Mapping, lembra do Shopping Mapping? Varejo, né? Varejo e aviação. São dois setores que você tem que tomar bastante cuidado, porque eles oscilam muito. Aí entra aqui, ó, Americanas, Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia. Tome bastante cuidado com essas empresas, tá? Porque elas caem muito. Aí você tem a Cury, construtora, a Mahaly, que é a Leve 3, você tem a Vibra Energia e a CSN Mineração.
Quem tem a maior liquidez, né? Quem é mais negociado no dia? A Vale, em primeiro lugar, Petrobras em segundo, Itaú Unibanco em terceiro, Ambev em quarto, PetroRio em quinto e Banco do Brasil em sexto. Então você consegue ver que o Banco do Brasil, olha, eles repetem todas as classes. É a empresa mais popular, é uma das que tem os maiores lucros, uma dos maiores ROIs e uma das maiores liquidez diárias. Então, o Banco do Brasil, ele será um bom banco? E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque nós vamos comparar o Banco do Brasil com outras empresas do setor bancário, tá? Então, entendemos aqui que todas elas têm códigos, final 3, 4 e 11. Você tem rankings das mais altas, baixas, dividendos e comunicados. Rankings das mais populares, maiores lucros, maiores ROIs e liquidez média diária. E agora nós vamos fazer comparação para entender realmente. Será que o Banco do Brasil ele é um bom banco? Tá? Será que ele realmente é lucrativo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quando a gente vai fazer comparação de ações, leve em consideração alguns critérios. Que critérios são esses, Bruno? Primeira coisa, quando você for comparar empresas, elas precisam ser do mesmo setor. É banco, você vai comparar com banco. É elétrica, você vai comparar com elétrica. É saneamento, você vai comparar com saneamento. Você não pode comparar banco com seguradora, seguradora com elétrica, elétrica com industrial, porque cada empresa vende um produto diferente. Então, para eu saber se essa empresa é boa de verdade, o ideal é que eu a comparasse com os seus concorrentes. Então, eu não posso pegar, por exemplo, aqui uma empresa de um setor diferente e comparar uma com a outra. Tá? Esse é o primeiro ponto. Compare empresas do mesmo setor. Segundo ponto, se a ação tem final 3, compare com ações final 3. Se a ação tem final 4, compare com final 4. Se a empresa tem final 11, compare com o final 11. Então, por exemplo, o Banco do Brasil tem o final 3. Aqui eu já não vou comparar com o Bradesco 4, porque eu quero comparar com o Bradesco 3. Tá? Então, eu vou comparar o Bradesco com o Banco do Brasil. As duas têm final 3, certo? Ah, vou pegar Caixa Econômica. Não, mas aqui é Caixa Econômica Seguridade, é a seguradora. Tá? Então é seguro, não é banco. Então eu não vou poder pegar esse código aqui mesmo sendo banco, tá? Porque não é mais banco, é uma seguradora. Então quem eu posso pegar aqui para comparar, por exemplo? Eu vou pegar o Banco do Brasil, final 3. Vou pegar o Bradesco, final 3. Vou poder pegar o Itaú Unibanco, final 3. E vou pegar aqui o Santander também, tá? E aí a gente vai comparar. Só que antes da gente comparar, tem um outro lugar que você pode pegar os códigos das ações, que é aqui em cima, ó. Quando você sobe, você vai ter acesso ao Ibovespa. Aqui do lado direito tem uma seta, você vai clicar nela. Ele vai te levar para dentro do Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Aqui tem esse mapa dos ativos, onde tem todas as empresas mais negociadas da Bolsa. Você pode organizar por segmento. E ele vai separar para você, ó, bancos, minerais metálicos, exploração, refino e distribuição, isso daqui são as petrolíferas, elétricas, seguradoras, tá? Então, eu não sei como é que eu pego os códigos. Vem aqui na parte do Ibovespa, na mapa dos ativos, organiza por segmento, que você vai conseguir encontrar os códigos. Ó, água e saneamento. Aqui eu tenho a Sabesp, mas eu também tenho Copasa, eu tenho Sanepar, então posso comparar empresas diferentes, que é o que eu vou fazer com vocês hoje. Tá? Eu vou comparar empresas para vocês entenderem algumas coisas, certo? Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? Um bloquinho de notas e vou anotar essas informações. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Espera aí que eu vou abrir aqui para poder compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o meu bloco de notas. Criar uma nota. Olha só. Existe um aplicativo chamado Google Keep,
que quem tem Gmail vai ter acesso, né? Se você tiver o Gmail dentro do seu aplicativo, né, dentro do seu e-mail, na lateral direita, tem um aplicativo com essa lâmpadazinha aqui, ó. Ele é o Keep, ele é um bloco de notas. Então, você consegue ter várias notas diferentes, tá? Eu poderia vir aqui e pegar, por exemplo, cada uma das ações, né, e ir jogando no aplicativo, mas aí demora muito tempo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como você fazer uma análise sem perder tempo. Então, por exemplo, o Bruno disse, eu vou até escrever aqui na nota, ó, análise de ações na Bolsa de Valores brasileira. Aí eu vou colocar aqui, ó, esse preguinho, né, para fixar a nota. Deixa eu colocar um fundinho aqui de estudo e eu vou colocar aqui, ó, setor bancário. Quem que eu vou pegar do setor bancário? Então, deixa eu deslocar isso daqui. Espera aí. Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês. Tá. Vamos pegar primeiro o setor bancário. Quem que a gente tem no setor bancário? Olha, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, BTG Pactual, Banco Bradesco, Itaúsa, Bradesco de novo e Santander. Mas repare que tem final 4, tem final 3, tem final 11, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar somente os finais 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, Banco do Brasil. Então, eu vou colocar aqui na minha nota, ó. BBAS3, Banco do Brasil. Certo? Você vai anotar assim, igual eu estou anotando aqui, Banco do Brasil. Depois, a gente vai pegar outra final 3. Deixa eu ver, Itaú Unibanco, Bradesco. Aqui eu tenho BBDC3, que é o Bradesco final 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, BBDC3, que é o Bradesco. A gente viu lá também Itaú Unibanco, que era Itube 3. Itaú Unibanco. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma empresa do setor bancário. Então, deixa eu ver aqui. Banco do Brasil, Itube. O setor bancário aqui dentro só vai ter essas 3. Então, vamos pegar outra ação aqui, ó. Então, já vi aqui tudo sobre ações. De novo. A gente vai, vou dar uma dica para vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, o código, vai entrar na aba do código e vai descer a tela até mostrar a categoria. Então, vai descer aqui, ó, desce, desce, desce. Financeiro e outros, intermediários financeiros e bancos. Você vai clicar aqui pro ladinho, ó, e aí ele vai te mostrar só o setor bancário, tá? Para você pegar os códigos que você precisa. Olha só tem banco aqui, ó. Todos são bancos. Tá vendo? E com vários finais. Então, quando você entra na aba da ação, você desce e entra no segmento dela, você consegue ver os outros códigos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um outro banco que é muito bem falado, que é o Banestes, né? Então, que é o Banco do Espírito Santo, BEES3. Então, vamos pegar e vamos colocar na nossa lista. BEES3, Banestes. Vamos pegar um último código, para ter 5 pelo menos. Deixa eu pegar aqui alguém aleatório. Deixa eu ver. Modal mais. Aqui, ó. Santander, Sambi3. E vamos colocar aqui, ó. Um último banco. Sambi3.
Santander. Peguei 5 bancos, vou pegar elétricas agora, ó, setor elétrico. Tá, então agora a gente vai pegar o setor elétrico de ações para a gente poder comparar também. Então, deixa eu pegar aqui o setor elétrico. A gente vai voltar aqui. Eu volto em ações, tudo sobre ações. Desço a tela. Vou pegar aqui, ó, Taesa. Vou pegar ações final 3. Então, vou pegar aqui, ó, TAE3. Vou descer. Vou procurar o setor da empresa. Então, ó, utilidade pública, energia elétrica, energia elétrica. E aí vai me levar para uma aba só de empresas do setor de energia elétrica. Deixa eu clicar aqui, ó. Olha só quantas empresas do setor de energia. Vamos pegar na ordem. Então, já tinha falado TAE3, né? Então, vamos pegar o TAE3. Então, vamos colocar aqui, ó. TAE3, que é Taesa. Depois, a gente vai pegar, deixa eu ver quem mais. A ESB3. Eu estou pegando de forma bem aleatória mesmo, para vocês verem como é que a gente vai comparar. A ESB3, que é a AESTET. Vamos ver mais uma. Auri 3, que é a Auren Energia, muito bem falada aí nos últimos tempos. Auri 3. Auren. Vamos pegar mais duas. Deixa eu ver. Semig 3 também, muito bem falada. Semig 3. E vamos pegar uma última. Copel, né? Copel também é uma empresa muito bem falada. Então, aqui é Semig. E aqui é CPLE3, Copel. Tá? Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa antes da gente fazer a comparação para vocês entenderem. Reparem que no final do nome das empresas tem as localidades onde elas operam. Tá? Então, por exemplo, olha só. Cadê? A COSE, que é a Companhia Energética do Ceará, ela é no Ceará. A CEMIG é em Minas Gerais. As Centrais Elétricas é de Santa Catarina. A CESP é de São Paulo. Deixa eu ver aqui mais. A CCRN, que é a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, é no Rio Grande do Norte. Tá vendo que tem as localidades? O que significa para a gente? Que você sim pode ter mais de uma empresa do setor de energia, mais de uma empresa do setor bancário, porque elas são distribuídas, elas estão em lugares diferentes, tá? Então, isso acaba sendo um critério também para você analisar. Então, pegamos setor bancário e pegamos o setor de energia, tá? Vamos pegar mais um setor. Vamos pegar o setor de saneamento, para seguir a ordem. Então, a gente pegou bancário, elétrica, vamos pegar saneamento. Então, saneamento, você vai vir aqui, ó, ações, ou você pode dar o código direto, então eu vou colocar uma aqui super famosa na Bolsa de Valores, que é a Sanepar. SAPR3. Você vai descer a tela até a classificação. SAPR3. Olha aqui. Utilidade pública, água e saneamento. Vamos clicar aqui. Enquanto ele vai abrir, a gente vai voltar para a nossa tela. E vamos colocar aqui, ó. Setor saneamento. Vamos colocar já a primeira, SAPR3, que é a Sanepar. Empresa de Saneamento Básico do Paraná. Vamos pegar mais uma. Não tem tantas, vocês podem perceber, né?
Vamos pegar a CSMG3, que é a Copasa, muito boa, de Minas Gerais. Então, vou colocar aqui, ó. CSMG3, Copasa, Empresa de Saneamento do Paraná. Vamos pegar também, deixa eu ver, Sabesp, SBSP3. Então, o código aqui é SBSP3, que é a Sabesp. Vamos pegar, deixa eu ver, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, né? A CASNI 3, que é essa segunda. Então, CASNI 3, que é a CASNI. Então, olha só, eu peguei 5 de bancos, pegamos 5 do setor elétrico e 5 de saneamento. Então, lembra que a gente falou que você vai comprar 5 setores diferentes: bancário, energia, elétrica, saneamento e telecomunicação. Tá? A gente pegou aqui bancário, elétrico, saneamento. Falta seguradoras e telecomunicação. Aqui a gente vai fazer só esses 3 setores, porque senão vai demorar demais. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora na prática como nós vamos fazer essa comparação e essa ferramenta mágica que já vai te dar um bom ponto de vista para comprar ou não e para você estudar as ações. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Nós vamos voltar aqui no Status Invest. Aí reparem que está logado na minha conta. Olha aqui, ó. Olá, Bruno. Está do lado direito da nossa tela, né? Então está aparecendo aqui em cima. Olá, Bruno. Eu estou logado na plataforma. Se você não se inscreveu no aplicativo ainda, na plataforma, você precisa fazer um acesso, porque senão você não vai conseguir usar essa ferramenta, tá? Ela é gratuita, mas você precisa fazer o seu cadastro. Você vai vir aqui, ó, onde está escrito configurações. Ele vai te trazer para essa outra tela aqui. E do lado esquerdo, descendo, você vai ter aqui, ó, comparadores. Tá vendo aqui do ladinho esquerdo? Tem comparadores de rentabilidade, de ações, de fundos imobiliários, de estoques e de REITs. A gente está comparando o quê? Ações. Então, você vai vir aqui e vai colocar ações. Tá? Aí, na última aula, na aula de número 19, a gente começou a aprender sobre indicadores de valuation. A gente falou sobre dividendo, né? O percentual das empresas que elas pagam de lucro, o PL, quanto tempo vai demorar para a empresa devolver o seu dinheiro através dos lucros, o PVP, se ela está barata, cara ou no preço justo. Deixa eu ver o que mais nós vimos já. Eles trouxeram só esses aqui, mas não tem problema, porque a gente vai comparar entre elas. O que nós vamos fazer agora? A gente vai comparar até 5 empresas. Então, a gente vai pegar daquela lista que a gente anotou e vai passar para cá. Então, a gente vai pegar cada código. Então, vai pegar Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banestes e Santander. E vamos colocar aqui, ó. Então, eu só vou ir colocando o código para vocês verem, tá? BBAS3 vai aparecer aqui para você. Você vai vir em adicionar, tá? Sem segredo. Você vai vir em colocar ela aqui. Depois, você vai pegar a segunda, que é BBDC3. Então, você pode vir aqui e apagar. BBDC3, que é o Bradesco. Adicionar. Depois, você vai pegar ITUB3, que é o Itaú Unibanco. ITUB3. Depois, você vai pegar BEES, que é o Banestes. E por último, e não menos importante, SAMB3, que é o Santander. SAMB3. Pronto, colocamos as 5 empresas do setor bancário com o mesmo final 3. Agora é a mágica. Comparar. Olha só o ranking das melhores empresas, da melhor para a pior. Então, em primeiro lugar ficou Itaú Unibanco, em segundo lugar ficou Banco do Brasil, em terceiro Bradesco, em quarto Banestes, em quinto ficou o Santander. Só que aqui ele está colocando um ranking de quem ficou mais vezes em primeiro lugar,
quem ficou mais vezes em segundo lugar e quem ficou mais vezes em terceiro lugar, né, com seus indicadores. Então, vamos entender o seguinte. Se você quer receber renda, por mais que a plataforma fale para você que o Itaú é a melhor opção, ele está falando para você que o Itaú é a melhor opção, porque ele tem mais indicadores número 1, tá? Ou em primeiro lugar. Só que se eu estou falando de dividendo, né, que é receber lucro, quem está em primeiro lugar é o Banco do Brasil, tá? Então, se você quer dividendo, o Banco do Brasil é a melhor opção. Se você quer um PL, que é quanto mais dividendo a empresa pagar, menos tempo vai demorar para devolver o seu dinheiro, em anos principalmente, o Banco do Brasil também ganhou, porque ele ficou em primeiro lugar, tá? Quem está mais barato hoje pelo PVP é o Bradesco. Só que o Bradesco está em primeiro lugar aqui em termos de estar mais barato, porque se vocês separarem, ele está com um dividendo em segundo lugar, ele vai demorar muitos anos aqui se comparado com os outros para devolver o que você investiu, então ele acaba ficando em primeiro lugar porque está desvalorizado. Tá, ó. Ele tem o menor PVP, ele está com 34% de desconto. Lembrem daquilo que eu falei para vocês em aulas anteriores de fundos imobiliários. Quando você tem uma ação que ela está descontada demais ou um fundo imobiliário que está descontado demais, desconfie, tá? O Bradesco reportou recentemente prejuízo, tá? Eles queriam ter um valor de entrada X e teve um valor de entrada Y. Isso acabou fazendo com que os dividendos diminuíssem. Então, pensando aqui em dividendos, a gente tem o Banco do Brasil e também temos o Itaú. Bruno, então eu poderia comprar o Itaú e o Santander? Ou de Santander, não, desculpa, o Banco do Brasil? Poderia, tá? Só que o que eu sempre ressalvo? Estude sobre esses bancos, tá? A gente está começando a falar agora sobre indicadores fundamentalistas. Então, se o seu foco é dividendo e receber o seu dinheiro quanto antes, Banco do Brasil está em primeiro lugar, tá? Enquanto o Itaú, por mais que no ranking ele tenha saído em primeiro, ele ficou em terceiro por esses dois indicadores. É claro que a gente não olha só os indicadores aqui de valuation, a gente olha tudo isso daqui. Então, por exemplo, endividamento. Todos os bancos aqui não reportaram endividamento, mas todo banco tem dívida, tá? Indicadores de rentabilidade. Quem é o mais rentável? Aqui é o Itaú, tá? Em segundo lugar é o Banco do Brasil. Em quarto é o em terceiro é o Banestes. Em quarto você vai ter o Bradesco e em quinto você vai ter o Santander, tá? Crescimento da receita e crescimento do lucro. O Banco Itaú Unibanco está em crescimento de receitas em primeiro lugar e crescimento de lucros está o Banestes, certo? Então depende muito do que você quer, certo? Mas aqui, por uma análise bruta, vamos dizer assim, o Itaú é a melhor alternativa. Agora, se você está interessado em receber renda, o Banco do Brasil é a melhor alternativa. Bruno, eu quero ter os dois, o que saiu em primeiro lugar e o que saiu em segundo lugar. Eu posso? Pode, mas como eu disse, estude, tá? Então, numa análise aqui inicial de ações, a melhor alternativa que nós temos hoje é o Itaú e o Banco do Brasil. Automaticamente, se eu tirasse, então, o Itaú, como é que ficaria? Banco do Brasil em primeiro, Banestes em segundo, Bradesco em terceiro e Santander em quarto. Se eu tiro o Banco do Brasil, agora mudou. Banestes em primeiro, Santander em segundo, Bradesco em terceiro. Se eu tiro aqui, ó, Bradesco fica em primeiro, Santander fica em segundo, tá? Então, a gente tem um ranking aí, Itaú Unibanco em primeiro, Banco do Brasil é em segundo, da parte de bancos. Então, a gente vai vir aqui na nossa anotação e vai colocar esse ranking. Então, como é que ficou o ranking? O Banco do Brasil ficou em segundo lugar, certo? Banco do Brasil ficou em segundo lugar na análise. O Bradesco ficou em quarto lugar.
Não, ele ficou em terceiro, né? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Itaú Unibanco ficou em primeiro lugar. Banestes ficou em quarto lugar. E em quinto lugar ficou o Santander. Quinto lugar. Quais são os meus próximos passos? Para eu ter certeza que eu vou comprar Banco do Brasil e o Itaú Unibanco, eu preciso estudar os dois. Tá? Então você precisa estudar esses dois bancos. Vamos para o setor elétrico. Então vamos pegar aqui, ó. TAE 3. E vamos colocar aqui, né? Colocar os códigos. TAE 3. Depois nós temos. Deixa eu ver. Depois a gente vai ter aqui a ESB 3. Opa, peraí que faltou um. A ESB 3. Depois, quem nós temos? Temos Auri 3. Depois nós temos Semig 3. E por último nós temos CPLE 3, que é a Copel. CPLE 3. Muito bem. Adicionei os cinco empresas elétricas, comparar. Olha só como é que ficou o ranking. Primeiro lugar, Semig, pagando os melhores dividendos, vai devolver o seu dinheiro no menor prazo. Em segundo lugar, a mais contada é a Auren. E aí a gente vai ter as outras empresas, né? Reparem que a Taesa ficou em terceiro lugar aqui, e ela tem alguns indicadores em segundo, né? Então, por exemplo, o dividendo está em segundo lugar, o PED está em segundo lugar, deixa eu ver, o PVP está em quarto e quinto lugar, né? Porque o segundo menor PVP é o da Copel. Então, basicamente aqui, ó, quem ganhou o primeiro lugar? Semig, tá? Ela está pagando os melhores dividendos, só que ela é uma das mais caras. Ela está em terceiro lugar entre as mais caras. Lembra que o PVP igual a um preço justo, abaixo de um barato, acima de um tá caro. Então, quem é a que empresa está mais cara hoje? A ESB Brasil, com 67% mais caro. Qual é a quarta mais cara? Aí a gente vai ter aqui, então, a Taesa, 59% mais cara. A Semig é a terceira mais cara. A segunda, aqui, vai ser a Copel. E a mais barata vai ser a Auri. Tá? Então, o que geralmente eu gosto de fazer, tá? Isso é uma coisa que eu faço na minha carteira para estudar. Eu pego sempre o primeiro e o segundo lugar nos dividendos, para começar a analisar. Não que você vai se basear só nos dividendos, não é isso. Mas aqui a gente vai olhar para isso também, tá? Então, você vai marcar também qual é a posição de cada uma. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ficou a Semig. Então, você vai colocar aqui, ó. Cadê Semig? Primeiro lugar. Quem ficou em segundo lugar? Auri 3. Segundo lugar. Terceiro lugar, Taesa. Terceiro lugar. No quarto lugar, a gente tem Copel. Quarto lugar. E no quinto, a gente tem a SGT. Quinto lugar. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho as 5 empresas na minha carteira. Eu tenho 5 empresas de energia. Então, eu tenho a Taesa, a ESB, a Auren, Semig, Copel. Eu tenho as 5, certo? Qual que eu comecei a comprar primeiro? Eu comecei pela Taesa, porque na época que eu comecei a comprar a Taesa tinha os melhores indicadores financeiros.
ela era a melhor do mercado. Hoje, a gente já percebe que ela tem concorrentes à altura, CEMIG, a Copel, né, a SB Brasil, certo? Então, você pode, sim, ter todas elas, mas você precisa entender que, quando você está começando a investir, qual é a que faz mais sentido para você, tá? Então, aqui, a gente também tem um ranking. E vamos para o último setor de hoje, que é saneamento. Então, a gente vai pegar Sanepar. Então, vou pegar aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Apaga em cima. E vamos colocar de novo. Agora, saneamento. SAPR3, Sanepar. Depois a gente vai pegar CSMG, que é Copasa. CSMG 3. Depois nós vamos pegar SP3, que é a Sabesp. E por último, CASN3, que é a Casan. E comparar. Casan. Olha só como é que ficou a nossa análise agora. Sanepar em primeiro, Sabesp em segundo, Copasa em terceiro, Casan em quarto, tá? Quem paga os melhores dividendos? Copasa, 12,90%. Segundo lugar, Sanepar. Terceiro lugar, você vai ter aqui Sabesp. Em quarto lugar, Casan. Quase não paga dividendos. Quem vai devolver o seu dinheiro mais rápido, né? O menor indicador, melhor. Sanepar vai devolver o seu dinheiro em menos tempo, 5,12. Em segundo lugar, Copasa. Terceiro lugar, Sabesp. Em quarto lugar, Casan. Casan vai demorar 54 anos para devolver o que você investiu nela. Muito tempo, né? Porque ela paga pouquíssimo investimento. Aliás, ela paga pouquíssimo dividendo. Quem está mais barata? Quem tem o menor PVP? Sanepar, 0,75, está com 25% de desconto. Depois tem Copasa, 4% mais cara. Terceiro lugar, Sabesp, 67% mais cara. E em quarto lugar, Casan, custando 4 vezes mais caro que ela realmente vale. Não paga dividendo, vai demorar um monte de anos para te devolver o dinheiro e ainda está bem cara. Tá? Então, aqui a gente também tem um ranking interessante. Primeiro lugar, Sanepar. Segundo, Sabesp. Terceiro, Copasa. Quarto, Casan. Então, isso mostra para a gente também a nossa ordem de estudo. Primeiro Sanepar, depois Sabesp, depois Copasa, depois Casan. Eu aqui só tenho duas dessas aqui. Eu tenho Sanepar e tenho Copasa, tá? Então, porque o meu foco hoje é dividendo e o menor tempo de retorno. Então, eu tenho as duas, Sanepar e Copasa. Não tenho Sabesp, não tenho Casan. Sabesp listou na bolsa faz pouco tempo, não está na bolsa há muito tempo, apesar de ser uma das maiores empresas de saneamento básico de São Paulo, né? Mas ela não tem tanto histórico assim, tá? Então vamos marcar lá também a nossa ordem de estudo. Então, em primeiro lugar, Copasa ficou em terceiro, né? Terceiro lugar. Em segundo ficou a Sabesp. Lugar. E em quarto lugar ficou a coitada da Casan. Lugar. Então temos aqui as nossas anotações. O que a gente vai fazer com essa anotação agora? A gente vai estudar. E aí vai ficar a lição de casa para vocês. E eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp agora, bem grandão, para estudar. E eu vou mandar para vocês bonitinho para que vocês consigam estudar essas empresas, tá? E aí é interessante que se você for investir, você respeite
o lugar de cada uma, tá? Então, olha só, mandei no WhatsApp para vocês, tá feitinha a nossa análise. Muito bem. Então, aprendemos aí a fazer uma comparação de ações na Bolsa de Valores. E vamos então para o nosso giro de notícias. Então, hoje a nossa notícia é bem breve, né, mas que ela vai ter um impacto muito grande aí nos nossos investimentos. Então, dólar, taxa de juros, esse juros ficou errado, eu vou corrigir aqui, deixa eu já corrigir. Juros, tudo bom? E inflação. E lembra que eu falei para vocês que acho que foi no último aulão de revisão, que agora a gente sempre vai trazer aqui o Ibovespa, o dólar, o Bitcoin e o IFIX lá no topo para a gente acompanhar. Então, o dólar caiu um pouquinho, né? O dólar chegou a 5,91, mas na verdade já chegou a 5,86. Lembrando que o dólar estava batendo 6,20 esses dias, então ele teve uma queda. E isso aconteceu devido a uma conversa entre o Trump e o presidente Jiang Jinping do Japão, da China, na verdade, né? Falando sobre negociação. E isso fez com que o mundo todo ficasse em alvoroço para melhorar a comunicação internacional. A gente vê aí há alguns dias algumas falas do Trump que tem feito o dólar dar uma recuada aqui no Brasil. Não foi a nossa economia no Brasil que melhorou. Foi o Trump que falou algumas frases que não foram muito bem aceitas pelo mundo. Uma delas foi principalmente para nós brasileiros. Uma repórter, acho que foi na terça-feira, perguntou para ele como ficaria a relação Brasil e Estados Unidos, né? Primeiro América Latina, depois Brasil e Estados Unidos. E ele disse que nós, Brasil, precisamos mais dos Estados Unidos do que o contrário. Isso não repercutiu lá muito bem, porque nós sempre tivemos um bom relacionamento com o mercado internacional e com os Estados Unidos. Então, o Trump ele está se colocando num papel de autarquia independente. Eles estão acima de tudo e acima de todos. Ele está se tornando cada vez mais protecionista. Então, a gente viu o dólar recuando exatamente por causa disso. E vamos entender, então, essa notícia. Lembrando que, sempre que você clicar na notícia, você tem o link para ir para a página, certo? E diz o seguinte, dólar cai... Opa, deixa eu tirar a propaganda. Dólar cai a 5,91 após conversa amigável de Trump com China e revisão de acordo. Essa notícia é de hoje, eu peguei ela fresquinha, ó, ela saiu hoje, 5h34 da tarde. Diz o seguinte, o dólar à vista fechou em queda em relação ao real nesta sexta-feira, ampliando o recuo da semana, uma vez que os investidores reagiam positivamente a comentários na véspera do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sinalizava uma política comercial mais branda no país. Então ele voltou atrás em algumas falas que ele teve lá para dar uma melhorada aí na visão que o mercado estava tendo dele. A moeda reagia especialmente a declarações de Trump sobre a possibilidade de realização de acordo comercial com a China. O presidente dos Estados Unidos disse que sua conversa com o presidente da China, Xi Jinping, na semana passada, foi amigável e que ele acredita que pode chegar a um acordo comercial com o gigante asiático. Por que isso daqui é uma informação importante e afeta tanto a gente? Porque existe ainda, na verdade, sempre uma certa rivalidade entre Estados Unidos, China e Japão. Então, quando você vê que o presidente dos Estados Unidos está querendo fazer novos acordos com o presidente da China, você começa a ver ali uma melhoria nos mercados. Para quem não sabe, o Brasil vende muito para a China, para o Japão e para os Estados Unidos. Então, se você tem um bom relacionamento entre esses, como nós chamamos, players, que são as partes interessadas, você consegue ter uma melhoria na nossa economia aqui também. Tá? O dólar emplacou a quinta queda diária consecutiva no Brasil, encerrando a sexta-feira com o maior recuo semanal desde agosto do ano passado. Então, olha só, a gente só viu o dólar batendo aí esse valor em agosto do ano passado. Então, assim, para quem acha que a economia brasileira melhorou, não foi a economia brasileira que melhorou. Foi exatamente as falas internacionais. E isso é para vocês entenderem que nosso país tem oscilações financeiras devido a vários fatores. Questões sanitárias, questões climáticas, questões políticas. Então, quando você vê uma melhoria no cenário internacional, o dólar acaba recuando aqui no Brasil.
Qual é a cotação do dólar hoje? A moeda norte-americana à vista fechou em leve baixa de 0,12% aos R$ 5,91, a menor cotação desde 27 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,91. Na semana, o dólar acumulou baixa de 2,42%, o maior recuo para o período desde a semana encerrada em 9 de agosto de 24, quando cedeu 3,43% em 5 dias úteis. Às 5,06 na B3, a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, o dólar para fevereiro, atualmente mais líquido, cedia 0,13 aos 5,92. Aí vocês vão ver que aqui embaixo tem dólar comercial, tem uma propaganda aqui no meio, deixa eu ver se consigo tirar ela. Não continua. Tem o dólar comercial e o dólar de turismo. Vocês agora, a partir do dia, deixa eu ver aqui, cadê? A partir do dia 8 de fevereiro, a gente entra no módulo 5 de mercado internacional. Vocês vão aprender sobre dólar comercial e dólar de turismo. Para vocês só terem aí uma noção do que é, o dólar comercial é o dólar que nós utilizamos para comprar investimentos, enquanto o dólar de turismo ele é para turismo. Então, o dólar comercial ele é sempre mais barato do que o dólar de turismo, tá? Então, quando a gente vai comprar dólar, a gente também tem que tomar cuidado. O que aconteceu com o dólar hoje? Na cena doméstica, ai que nome bonito, né? Na cena doméstica, isso tudo é para falar que no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, ou seja, antes de sair o IPCA, que é o índice da nossa inflação aqui no Brasil, sai o IPCA 15. Ele mede os resultados da inflação 15 dias antes de sair o IPCA oficial. Ele subiu 0,11% em janeiro, sobre a alta de 0,34% no mês anterior. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma queda de 0,03% nos preços na base mensal e uma alta de 4,36% em 12 meses. O que significa isso? Que a inflação subiu. O real se beneficia também do déficit em conta corrente em dezembro de 2024 no país abaixo da mediana das projeções do mercado. Enquanto os resultados do investimento direto no país, o IDP de 2,76 bilhões em dezembro e de 71,7 bilhões em 2024 superaram as estimativas dos economistas. Ainda está no radar uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela manhã, que contará com as participações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e da Agricultura, Carlos Favaro. Ao longo da próxima semana, o foco tende a se direcionar para uma série de decisões de bancos centrais, com destaques para a reunião do Banco do Japão na sexta-feira, que pode voltar a subir a sua taxa de juros. Então, por que a gente está vendo essa parte aqui da notícia? Porque semana que vem a gente entra nas reuniões dos bancos centrais pelo mundo. Então, aqui também vai ter, né? Na segunda-feira começa a reunião do Banco Central para decidir o aumento da taxa de juros. Lembram que no final do ano passado eu falei para vocês que no dia 30 ou 29? Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu olhar aqui. Acho que é dia 29. Dia 29, que é a quarta-feira que vem, deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí que minha agenda está abrindo. É isso mesmo. Na quarta-feira, dia 29, vai sair a nova taxa de juros no Brasil, a nova taxa Selic, que provavelmente vai aumentar mais 1%, tá? Ao longo da próxima semana, o foco tende a se direcionar para uma série de decisões de bancos centrais, por isso que a gente está falando aqui, ó, os bancos centrais vão fazer as reuniões, com destaque para a reunião do Banco do Japão, que provavelmente vai aumentar a taxa de juros, ou seja, porque a inflação no Japão está alta. O Fed, vocês vão aprender sobre ele, é o Banco Central dos Estados Unidos. Anuncia sua decisão na quarta-feira com expectativa de que mantenha os juros, enquanto o Banco Central Europeu define o patamar de sua taxa na próxima quinta, quando se espera que as autoridades reduzam os custos dos empréstimos. Então, na próxima reunião tem bastante reunião de Banco Central. Aí, chegando aqui no Brasil, na cena doméstica, ou seja, Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, anuncia sua decisão também nessa quarta-feira, tendo já sinalizado, ou seja, já falaram na reunião de dezembro, que elevará a Selic em 12,25 ao ano em 1 ponto percentual neste mês.
Ou seja, nós vamos para uma taxa Selic de 13,25. Isso é quase que unânime, tá? Então, essa quedinha que a gente está tendo no dólar agora não vai interferir para que a gente tenha uma queda na taxa de juros. Pelo contrário, quando a gente vê que um dólar está caindo, mas não é por um fator interno, não é um fator Brasil, isso também é um pouco perigoso, tá? Então, nós já sabíamos ano passado que o primeiro semestre desse ano ia ser desafiador e a gente já está vendo isso. Então, a gente já espera que lá na quarta-feira vá aumentar mais um ponto percentual na taxa de juros, Selic, vai para 13,25. E lá em março, no finalzinho de março, tem outra reunião do Copom, provavelmente também vai subir 1%, então a gente vai chegar a 14,25. Tem projeções falando que a gente vai chegar a uma taxa Selic de 15% até o final do ano. O que isso impacta nos nossos investimentos? Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA pagando muito mais, Bolsa de Valores caindo. Bolsa de Valores caindo, ações e fundos imobiliários em queda. Isso vai fazer com que essas empresas que a gente analisou hoje gere mais oportunidade de compra, tá? Então, quando a gente começa a aprender a ler mercado, vocês vão começar a interpretar que nem sempre uma queda é ruim. Então, do ponto de vista de quem quer comprar ações e boas ações, porque sendo bem sincero, meninas, dessas 5, 10, 14, das 14 empresas que a gente viu hoje, contando os 3 setores, tirando o Bradesco, que reportou prejuízo, as outras 13 empresas, não, na verdade 12, né, porque a gente vai tirar a Casan também, que tem resultados ruins. Então, tirando a Casan e tirando o Bradesco, as outras 12 empresas são muito boas. Então, se elas continuam caindo de preço, gera oportunidade de compra, tá? Então, essa aula de revisão era para falar um pouco mais sobre os códigos, sobre os tipos de ações, sobre os setores, falar um pouco sobre a visão da economia para a próxima semana, para que vocês estudem, tá? Então, eu mandei para vocês ali no WhatsApp a lista de ações que nós vimos hoje. A lição de casa de vocês é estudar essas empresas. Lembra que já tem vídeo de aula complementar do Banco do Brasil, da Taesa e da Klabin. A Klabin não está aqui no meio do nosso ranking de ações porque ela é do setor industrial, mas ela é uma ótima empresa, por isso que a gente também teve um estudo sobre ela, certo? Esse material dessa aula de hoje, com o link, vai estar disponível na gravação de amanhã, que eu vou liberar após a aula de amanhã, tá? Amanhã nós temos aula 20, parte 1 e parte 2, e eu quero trazer um recado antes da gente finalizar, certo? Então, seguinte, do dia 8/2 a 13/2 vai ser o nosso período de avaliação 2, como a gente fez lá na parte de renda fixa. A gente fez revisão de renda fixa, depois a gente liberou um período aí de uma semana para vocês realizarem a avaliação. A avaliação do dia 8/2 até 13/2, ela é somente de renda variável, então é ações e fundos imobiliários, tá? Então, estude o material das últimas aulas de renda variável, veja os aulões de revisão, veja os materiais complementares, porque 100% da avaliação vai vir desse conteúdo que a gente já estudou, tá? E o nosso próximo aulão de revisão, o aulão de revisão número 12, ele vai acontecer no dia 14 de fevereiro, um dia depois de encerrar a data de entrega da avaliação, porque eu vou trazer nesse aulão a correção da avaliação, tá bom? Então, estudem, porque nós temos a aula 20, a 21, no dia 1º/2, a aula 22, no 8/2, mas ele já está em mercado internacional, tá? Então, nós temos ainda mais 2 aulas de renda variável nacional, amanhã e a próxima. E aí vai ser aberto o período aí de avaliação para vocês, certo? A avaliação de renda variável é mais fácil do que a avaliação de renda fixa, por incrível que pareça, tá? Se você estudou, se você está colocando em prática os conteúdos, você vai tirar de letra. A maior parte de vocês foi muito bem na primeira avaliação e eu acredito que também vai muito bem agora na segunda, tá bom? Certo? Quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode me perguntar. Se ficar com alguma dúvida das ações que nós falamos hoje, na hora de estudar, Bruno, compro, não compro, manda mensagem, vamos conversar pelo WhatsApp
e vamos conversar pelos acompanhamentos individuais também, tá? Para quem esteve comigo aqui no ao vivo, muito obrigado pela participação de vocês em mais uma sexta-feira. Para quem está assistindo no gravado, estude, não esqueça de assistir suas aulas. Muito obrigado também por assistir essa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição e a gente se vê amanhã na aula de número 20. Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.